Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o linfoma. Setembro é um mês mundial de conscientização do linfoma e não é tão falado, não é tão noticiado. É muito raro aparecer alguma matéria no jornal, algum programa de TV fazer um bate-papo sobre isso. Mas é importante a gente conscientizar as pessoas sobre a doença, porque a cada dia chegam mais novos casos sobre o linfoma e eu particularmente não sabia o que era quando eu descobri a doença, né? Me falaram que era câncer, mas depois vieram com o nome da doença, do linfoma, então eu não tinha nem ideia do que era, porque eu nunca tinha ouço sobre isso. Então é muito bom a gente conscientizar, falar sobre isso, porque o linfoma hoje em dia é um dos cânceres que tá tendo muito novos casos e pessoas descobrindo a cada dia, né? Então a estimativa foi do ano passado, né, de 2016 a 2017, mais de 12 mil novos casos, então não é tão raro assim o linfoma, né? Então no vídeo de hoje eu vim falar como eu descobri a doença, quais foram os sintomas que eu tive e lembrando que eu sou paciente, tá? Não sou médica, não vou falar tão assim aprofundado sobre termos médicos como surge o linfoma lá dentro das células, porque eu não sei explicar sobre isso, mas eu vou falar sobre os sintomas que eu tive, o que levou eu a ser diagnosticada, tudo sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Então, você já ouviu falar sobre o linfoma? Eu também não tinha escutado falar até descobrir que ele estava habitando dentro de mim. E então, o linfoma ele é o câncer do sistema linfático, né? Então, ele atinge esses gânglios linfáticos que a gente tem no nosso corpo, que é o sistema de imunidade. Então, eu me lembro que quando eu comecei a sentir um pequeno sintoma da doença, eu senti um carocinho aqui do lado do meu pescoço. E quando eu trabalhava com a voz, eu ministrava aula, enfim, aquele carocinho começou a me incomodar. Só que na correria do dia a dia foi passando e eu fui ao médico e ele me disse que era uma gripe mal curada que eu tinha tido algum tempo atrás, mas que aquilo com aquele antibiótico ia sumir. O antibiótico fez efeito, né, para os outros sintomas que eu estava tendo, que era a gripe, enfim, mas o carocinho continuou ali. E como ele estava me incomodando, eu comecei a reparar que ele, do lado dele, começou a aparecer outros pequenos. Então, foi na hora que eu comecei a reparar que aquilo ali não estava sumindo, já tinha algum tempo. E eu comecei, depois de um mês que eu percebi o carocinho, a ter febre. Só que a febre, ela era uma febre diferente. Ela sempre começava assim no finalzinho da tarde, sabe? Umas 5 horas. E ia a noite toda, né? Então eu fiquei uns 3 meses ardendo em febre. Chegava a 38,5, quase 40. E nesse processo eu fui emagrecendo muito, né? Eu perdi bastante peso. Foi aí que eu comecei a perceber que de fato tinha alguma coisa errada comigo, porque a minha rotina era grande, eu trabalhava, eu estudava, então de manhã eu ia pra faculdade, à tarde eu trabalhava até a noite, então eu chegava em casa e ainda ia estudar, então nessa correria eu não tive tempo de parar de ir ao médico, né? Mas aí foi quando eu tive um mal-estar, e fui parar no hospital e a doutora analisando ali começou a perguntar os sintomas e eu comecei a falar pra ela que eu tava sentindo aquele carocinho, sentia febre, emagreci, eu suava bastante à noite, na madrugada, era aquele suor que você tinha que levantar, trocar de roupa, trocar os lençóis da cama, tava começando a sentir muita fraqueza, então como eu ministrava aula, eu ficava muito tempo em pé, geralmente eu ficava mais sentada, eu não conseguia mais ter aquela desenvoltura na sala de aula, tava pálida já, ficava em pé, ficava meio tonta. E eu comecei a explicar pra ela o que eu tava sentindo, e foi quando ela
pediu para alguns exames de imagem, né, tomografia, enfim, sangue, e veio na tomografia que eu estava com alguns linfonódulos, né, no pescoço e algum um pouquinho no baço. Então foi depois disso a gente começou a investigar e foi feita uma punção, né? Uma punção no carocinho. Pra quem não sabe o que é punção, é quando eles pegam aquela injeção, né? E fazem alguns furinhos, né? No onde tá o nódulo e retira um tecidinho de lá de dentro para fazer a biópsia. Foi quando eu fiz essa punção e veio o resultado do linfoma, né? Então, nesse percurso, demorou uns 6 meses até ter o diagnóstico todo fechado na mão e eu descobri que era um linfoma. Quando a doutora me falou que era um linfoma, eu fiquei parada porque eu não sabia, eu não tinha escutado nunca na minha vida o que era linfoma. Eu tinha escutado por alto sobre o Janequine, né? Mas não era algo que tinha me aprofundado. Na época eu tinha ouço que ele estava com câncer, que era um câncer do sistema linfático, mas eu não associei que era um linfoma, né? Então, aí, depois que eu descobri a doença, eu fui diagnosticada com isso e a doutora me explicou todo o tratamento. Eu fui pesquisar mais sobre a doença, né? Porque eu acho muito interessante não só escutar a versão do médico, porque você tem que entender aquilo que está acontecendo dentro de você. Então, o médico, a minha médica, enfim, me explicou direitinho, mas era aqueles termos médicos que a gente não entende, porque às vezes eu acho que eles falam grego que só eles se entender, porque geralmente sempre juntava a minha médica e a equipe, então eles começavam a falar aquelas palavras estranhas, né, que hoje pra mim já é normal. Linfoma, linfomegalias e célula B, que é misturado com não sei o que, e a gente fica perdido até se estruturar naquilo, então eu comecei a estudar referente daquilo que ela estava fazendo, né? Reparar mais o que ela quis dizer, algo que ela me falava e eu perguntava e ela falava, ó, é isso, mas é aquele termo médico, aquela palavra feia de termo médico, eu via, pesquisava, buscava artigos aqui do Brasil ou mais lá de fora, para me situar aquilo que acontece. Hoje em dia, o linfoma ele atinge jovens adultos de 14 aos 40 anos. Então, são pessoas muito novas que acabam descobrindo a doença e nunca ouviu sobre isso. E os sintomas do linfoma, como eu acabei de destacar um pouquinho aí atrás, se confundiam muito com a gripe, se confundiam muito com... Tanto que a médica falou que talvez eu poderia estar com a tuberculose, porque a tosse, aquela tosse seca. Então, até eles chegarem no diagnóstico certinho do linfoma, ou até mesmo a gente achar que tá acontecendo uma coisa de errado no nosso corpo, a doença já avançou bastante. Mas o que é bom para destacar é que linfoma, em qualquer estágio que ele esteja, desde do primeiro ao quarto, ele tem cura, ele tem ótimos tratamentos, tratado com quimioterapia, tratado com rádio, tratado com a imunoterapia agora. Então, para quem está descobrindo linfoma agora, podem encarar não tranquilamente, porque a gente se assusta, é óbvio, mas confiante, porque a taxa de cura do linfoma é muito grande. Eu lembro que na minha segunda consulta, a doutora falou pra mim que a minha taxa de cura era de 95%. Então, a gente fala assim, né, 95% ou 5%, o que é, né? Mas o importante de tudo é você saber o que está acontecendo de errado no seu corpo, procurar um médico, investigar, fazer todos os exames, correr atrás, né? Deixou o papel aqui no posto de saúde, no hospital, enfim, cobre, porque é importante, a gente tá falando da gente, tá falando da nossa saúde, da nossa vida, então se vir o diagnóstico de linfoma, de qualquer outro tipo de doença, encarar com força, com fé, com confiança,
porque a gente consegue tudo aquilo que a gente se propõe a conseguir, e seja o diagnóstico de câncer, ou seja o diagnóstico de outros tipos de doença. Outra coisa que a gente tem que conscientizar as pessoas sobre qualquer tipo de doença. Eu tô falando do linfoma porque é a terra que eu habito, mas a gente tem que... Eu quero, de fato, desmistificar esse pavor, esse medo, esse medo daquele bicho de 7 cabeças, sabe? Que é o câncer. O câncer hoje em dia é uma doença como outra qualquer, que se você não tratar, você vai ter consequências dela, mas se você tratar, você pode sair bem e saudável dela também. Então o importante de tudo é você dar o primeiro passo, né? Descobrir aquilo que tá acontecendo e a luta, tá bom? Se você gostou do vídeo, vocês cliquem no curtir, comentem aqui embaixo, podem comentar lá na minha fanpage também, lá no Facebook, além do que eu posso ser. Compartilhem esse vídeo pra gente conscientizar mais pessoas, mais jovens, mais adultos, ou para ajudar também quem está passando por isso. Eu queria falar também que o meu projeto Entregue Sorriso ainda tá acontecendo. Então, se você quiser participar, tem o vídeo anterior da semana passada aqui no canal, tá explicando o que é esse projeto. Assistam, se vocês quiserem participar, me chamem lá no inbox da minha fanpage, e que vai ser muito bonito tudo o que vai acontecer no Dia das Crianças, tá bom? Grande beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.